Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os ácidos. Os ácidos fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes em muitos alimentos, como por exemplo nos refrigerantes, em várias frutas como laranja, abacaxi, e a presença de um ácido em um determinado alimento confere a esse alimento um sabor azedo. Bom, aqui eu coloquei para vocês a definição de Arrhenius. Arrhenius considerava que o ácido é toda substância que em água, ou seja, em meio aquoso, sofre um processo chamado de ionização e gera como único cátion o hidrogênio, H+, que também é conhecido como íon hidrônio, H3O+. Bom, o íon hidrônio H3O+, é a forma mais correta de representar o H+, porque nós estamos falando do meio aquoso. Eu já vou explicar isso melhor para vocês. Bom, outra coisa, pessoal, ionização, né? Ou seja, ácido é toda substância que em água sofre ionização. O que seria essa ionização? Vamos relembrar um pouquinho da aula passada que nós falamos das bases. As bases são compostos iônicos. Por quê? Porque elas têm como ânion o hidróxido, OH-, e tem como cátion, ou seja, esse ânion está ligado a um cátion, né, que geralmente é um cátion metálico. Então nós temos a ligação entre um ametal e um metal. Isso seria uma ligação iônica. Então as bases, elas são em sua maioria compostos iônicos. Isso significa o seguinte, pessoal: quando nós colocamos um composto iônico em água, ele sofre o processo de dissociação iônica, ou seja, de separação de íons. Os íons já existiam antes de você colocar o composto iônico em água. O que acontece com o composto iônico? Nós já comentamos, né, sobre esse assunto. Um composto iônico, os cátions e os ânions, eles ficam ali arranjados no retículo cristalino. Então eles já existem, o positivo e o negativo. Quando nós colocamos em água, nós só separamos o que já existia. Por isso, dissociação iônica. Beleza? Agora, no caso dos ácidos, não. Quando nós colocamos um ácido em água, ionização, a ação de formar íons. Quando nós colocamos um ácido em água, nós vamos formar íons. Os íons não existiam antes da ionização. Eles passam a existir depois da ionização. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença. Bom, pessoal, então aqui eu coloquei o cloreto de hidrogênio. Ele é chamado dessa forma por estar no estado gasoso. Quando nós pegamos o HCl e colocamos em água, ou seja, quando o HCl está em meio aquoso, nós chamamos ele de ácido clorídrico. Ele é comercializado com o nome de ácido muriático. O ácido clorídrico ele está presente no suco gástrico, então ele é responsável pela acidez do suco gástrico. Ele também é utilizado para limpeza de superfícies metálicas e várias outras utilidades. Vamos ver aqui como que seria o processo de ionização dele. Como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele puxa os elétrons da ligação. Então os elétrons ficam bem mais próximos do cloro do que do hidrogênio. E quando nós colocamos em água, ocorre a formação dos íons. Então nós temos Cl- ganhando e H+ perdendo. Tudo bem? E aí, pessoal, nós temos então a formação dos íons H+ e Cl-. Como essa substância gerou como único cátion o H+, então esse pode ser classificado como um ácido de Arrhenius. Aqui eu coloquei essa indicação aquoso porque essas espécies H+ e Cl-, que é conhecido como cloreto, essas espécies foram formadas em água, por isso aquoso. Agora, pensando de uma forma mais correta, com a representação do íon hidrônio, vamos ver como é que fica. Bom, coloquei então o cloreto de hidrogênio em água, ocorrerá o mesmo processo. Então, pessoal, isso daqui sofrerá a ionização, H+ e Cl-. Mas o que acontece na realidade quando nós formamos o H+? A água, o oxigênio da água, ele tem pares de elétrons aqui. Ele tem pares de elétrons disponíveis para serem compartilhados com alguém que está precisando, como é o caso do H+. O H+ está deficiente. Então, o que a água, o que o oxigênio da água faz? Ele disponibiliza esse par de elétrons para realizar uma ligação com o hidrogênio e estabilizar o hidrogênio. E nessa, pessoal, o que vai acontecer é a formação do íon hidrônio. Então, H2 com mais um H, H3. Um oxigênio, ó. Por que está positivo? Porque ele disponibilizou o par que ele tinha para realizar a ligação com o hidrogênio. Então, ele estabiliza o hidrogênio, mas se desestabiliza, ficando positivo.
Beleza? Então, na realidade, o que acontece não é a formação do H+, porque quando o H+ é formado, a água imediatamente ataca ele para tentar estabilizá-lo. Então, na realidade, existe a formação do íon hidrônio. Tudo bem? Bom, vou botar aqui aquoso porque ele está em meio, né, aquoso. E a outra espécie é o Cl-, que é o cloreto, que também está em solução. Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo, que é o exemplo do ácido nítrico. O ácido nítrico aqui na sua forma gasosa é conhecido então como nitrato de hidrogênio, assim como esse é cloreto de hidrogênio. E nós vamos colocar em água, também sofrerá o processo de ionização. Pessoal, o que acontece aqui? Olha, nós vamos isolar o hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio é positivo, portanto essa espécie aqui deve ser negativa. Bom, nós podemos pensar dessa forma porque existe um númerozinho 1 aqui que está implícito, que não está aparecendo, que é a carga justamente do ânion, 1-, e esse 3, pessoal, ele não é a carga do hidrogênio. O hidrogênio, ele está sempre positivo nos ácidos, sempre +1. Então esse 3 não é a carga do hidrogênio. Existe um 1 que também está implícito aqui, não aparece justamente por ser 1, mas ele é um número que nós vamos jogar para esse lado, né, com esse macete de cruzar as cargas e descruzar as cargas. Então, H+ e NO3-, que é o nitrato. O H+, assim que for formado, será atacado pela água para formar o íon hidrônio. E o NO3-, que é um nitrato, também será formado, então representarei ele aqui. Bom, a classificação dos ácidos, nós podemos classificá-los de acordo com 2 critérios: presença ou não de oxigênio e número de hidrogênios ionizáveis. Pessoal, os ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura, na sua fórmula, são os hidrácidos. Então, olha lá, nós temos aqui o sulfeto de hidrogênio, quando nós falamos dele na sua forma gasosa. Nós temos aqui o cianeto de hidrogênio, quando falamos dele na sua forma gasosa. Bom, pessoal, o sulfeto de hidrogênio, ele é produzido por algumas bactérias. Ou seja, algumas bactérias atuam sobre uma matéria orgânica e aí acabam produzindo esse gás de fácil percepção por conta do seu cheiro muito desagradável, que é o cheiro de ovo podre. O cianeto de hidrogênio, quando está na sua forma gasosa, ele foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. Então é um gás altamente tóxico. E esse último aqui, que é o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, ele na sua forma aquosa, ele tem uma peculiaridade, tem uma característica muito interessante. Ele consegue corroer vários materiais, ele consegue corroer vidro, madeira, mas não consegue corroer plástico. Então ele deve ser armazenado em recipientes de plástico e não de vidro. Os oxiácidos têm oxigênio na sua fórmula, na sua estrutura. Então eu tenho aqui o ácido carbônico. Esse ácido, pessoal, ele está presente no refrigerante. Ele se decompõe, ele é muito instável. Ele se decompõe em água e dióxido de carbono, tudo bem? Ele é o ácido do refrigerante. Temos o ácido fosfórico e também aqui o ácido nitroso. Não se preocupem ainda com a nomenclatura que nós já vamos aprender. Então, todos eles apresentam oxigênio, por isso são oxiácidos. E o segundo critério, pessoal, número de hidrogênios ionizáveis. O que seria esse hidrogênio ionizável? Tem a possibilidade de se ionizar, de sair da molécula positivo. Então, isso é um hidrogênio ionizável. Então, um monoácido tem um hidrogênio ionizável. Aqui eu coloquei alguns exemplos. HI, tudo bem? Que é o ácido iodídrico, outros ácidos. Não vou falar o nome agora, porque agora a gente ainda não sabe dar o nome. Então, aqui tem alguns ácidos que são monoácidos por terem um hidrogênio ionizável. Diácidos tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, aqui tem ácido sulfúrico, carbônico, beleza. E triácido tem 3 hidrogênios ionizáveis. O exemplo que eu dei foi o ácido fosfórico. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que nós identificamos se o ácido é monoácido, diácido ou triácido. No caso de hidrácidos, ou seja, de ácidos que não têm oxigênio,
Os hidrogênios que existirem na fórmula são todos ionizáveis. Então, esse daqui tem um hidrogênio, ele é ionizável, claro. Esse aqui tem 2 hidrogênios, eles são ionizáveis. Tudo bem? No caso de hidrácidos. No caso de oxiácidos, nós temos que fazer uma análise, nós temos que montar a fórmula. Porque no caso de oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados a oxigênio. Por quê? O oxigênio é um elemento muito eletronegativo, puxa muitos elétrons da ligação. E o hidrogênio, ele vai ter os elétrons da ligação afastados dele. Então, ele vai sair com mais facilidade quando ele estiver ligado ao oxigênio. Por isso, ele será ionizável. Tudo bem? Então, no caso de oxiácidos, nós vamos montar a estrutura. Aqui eu dei uma adiantada. Vamos entender melhor. Coloquei aqui o ácido sulfúrico. Pessoal, lembra, olha, o enxofre está no centro, por estar em menor quantidade, coloquei ele no centro. Os oxigênios estão em volta, os 4, e os hidrogênios sempre ficam na extremidade, então na parte mais externa. Colocamos aqui o número de elétrons da camada de valência de cada um deles, né? Então o hidrogênio só tem 1 elétron na camada de valência, os oxigênios têm 6, e o enxofre, que está na mesma família do oxigênio, também tem 6. E agora nós vamos fazer as ligações de fora para dentro, estabilizando os átomos. Então, olha aqui. Vou fazer uma ligação aqui. Tudo bem? Vou fazer uma ligação aqui. Vou fazer uma ligação aqui e outra aqui. Vê se vocês concordam que todo mundo se estabilizou. Os hidrogênios se estabilizaram com os 2 elétrons que eles precisam. Os oxigênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O hidrogênio também estabilizado. Todo mundo estabilizado, beleza? Agora, o que acontece de diferente nessa estrutura? O elemento central já se estabilizou e ainda tem 2 átomos que ainda não se estabilizaram, não se ligaram ao enxofre. Então, nesse caso, pessoal, o enxofre, ele disponibiliza o par de elétrons, né? No caso, os 2 pares, para esse oxigênio de baixo e de cima, ele disponibiliza o par para realizar uma ligação com o oxigênio, tudo bem? E fazendo isso, ele vai estabilizar o oxigênio. Então, eu vou apagar aqui e colocar os 2 elétrons que antes eram somente do enxofre sendo compartilhados. É a mesma coisa aqui, ó. Os 2 elétrons do enxofre sendo compartilhados. E aí nós podemos, então, substituir esse parzinho de elétrons por um tracinho. E aqui nós temos, então, a estrutura do ácido sulfúrico. Beleza, pessoal? O que vocês conseguem observar em relação aos hidrogênios? Você tem um hidrogênio aqui ligado ao oxigênio e outro hidrogênio ligado ao oxigênio. Portanto, ele é um diácido, porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Agora vamos ver um caso que aparece em algumas questões, é uma pegadinha, tá? Então vamos entender esse caso aqui, que é do ácido hipofosforoso. Pessoal, o fósforo, né? Os ácidos que têm fósforo, nós temos o ácido fosfórico, o ácido hipofosforoso, também tem o ácido fosforoso. Esses ácidos têm uma peculiaridade. Nós colocamos o fósforo no centro e colocamos em volta do fósforo 4 átomos em volta dele. Isso para que nós possamos construir a estrutura certa para esses ácidos. Então é a dica que eu dou. Coloquem os 4 átomos em volta dele. Então vamos analisar. Coloquei o fósforo aqui no meio. Vamos colocar 4 átomos imediatamente em volta. Tem 2 oxigênios, então coloco 1, 2 oxigênios. Mas não tem mais nenhum oxigênio como tem aqui, 4, para colocar em volta. Então eu vou colocar hidrogênios em volta. Então coloquei um hidrogênio. Totalizando então 4 átomos em volta do fósforo. E o outro hidrogênio, porque são 3. Então ele vai ficar na parte mais externa. Então coloquei aqui, né, esse hidrogênio na parte mais externa. Pode estar para cá, do lado desse oxigênio ou desse. Aqui não pode estar, pessoal, porque esse hidrogênio não pode fazer 2 ligações. O hidrogênio não faz 2 ligações, mas o oxigênio faz. Tudo bem? Então a gente coloca o terceiro hidrogênio aqui ao lado desse oxigênio ou desse, o que daria no mesmo. E aí, pessoal, nós colocamos os elétrons na camada de valência, lembrando que o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência e começamos a fazer as ligações de fora para dentro. Então, faço uma aqui, faço outra aqui e outra aqui.
Olha lá, pessoal, todos se estabilizaram. O oxigênio com 2 ligações, os hidrogênios com 1 e o fósforo com 3, que era o que ele precisava. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Só que o que aconteceu? Tem um oxigênio que não está se ligando a ninguém. Então, o fósforo ele vai disponibilizar o seu par de elétrons para realizar uma ligação com esse oxigênio e estabilizá-lo. E é isso que vai acontecer, então. Vou substituir por uma ligação, porque é uma ligação com qualquer outra. E aí, pessoal, o fósforo também se estabiliza com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos estáveis. O que vocês conseguem observar nessa estrutura? Qual é o único hidrogênio ionizável? Esse é o único hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros hidrogênios estão ligados a fósforo. Então, apesar deles estarem aqui, eles não são ionizáveis, eles não saem com facilidade. Esse é o único hidrogênio ionizável. Então, pessoal, um hidrogênio ionizável, nós temos um monoácido. E aí que está a pegadinha. Ele tem 3 hidrogênios na fórmula, né? Muitas pessoas se confundem, tem 3 hidrogênios, vai lá e coloca direto, triácido. E tem esses casos de pegadinha que não é. Então, a dica que eu dou para vocês é: sempre montem a estrutura para vocês não errarem. Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a nomenclatura dos ácidos. Para os hidrácidos, que são aqueles ácidos sem oxigênio, nós vamos utilizar essa estrutura: ácido mais nome do elemento mais a terminação hídrico. Esse ácido aqui tem bromo, então ácido bromídrico. Esse ácido aqui é HCl com cloro, então ácido clorídrico. Tiramos aqui o O do bromo e o O do cloro por uma questão de sonoridade, bromídrico, clorídrico. H2S, esse é um ácido que tem enxofre. Cuidado, pessoal, com isso. Quando nós vamos dar nome para um ácido que tem enxofre, nós vamos utilizar o prefixo sulfur, que vem do latim sulfurium. Então, esse daqui é o ácido sulfídrico, por conta desse prefixo, sulfídrico, beleza? Para os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, nós vamos utilizar essa estrutura: ácido mais nome do elemento mais a terminação ico ou oso. Ico nós vamos utilizar quando o elemento ele estiver com maior carga, e oso nós vamos utilizar quando o elemento ele estiver com a menor carga. E qual é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Olhem o número de oxigênios. Por exemplo, esses dois ácidos aqui com nitrogênio são parecidos, né? Os dois têm nitrogênio e a diferença entre eles está no número de oxigênios. Então, prestem bastante atenção. O ácido de baixo, ele tem mais oxigênios. Por ele ter mais oxigênios, vamos pensar o seguinte: o oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, nós temos 3 átomos puxando os elétrons do nitrogênio. Tudo bem? Então, 3 átomos de oxigênio puxando elétrons do nitrogênio e deixando o nitrogênio mais positivo, porque ele está perdendo esses elétrons para esses 3 oxigênios. Então, a carga nesse nitrogênio é uma carga maior. Por isso, quanto mais oxigênios, maior vai ser a carga do elemento. Então, esse daqui vai terminar em ico. Então, esse é o ácido que tem nitrogênio, então ele é o ácido nítrico. Isso aqui remetendo a nitrogênio e a terminação indicando maior carga. Então, de cima, pessoal, se tem um menor número de átomos de oxigênio, então ele é o oso. Então, esse é o ácido nitroso. Combinado? Se ele tem menos átomos de oxigênio, ele tem menos átomos puxando os elétrons do nitrogênio, então o nitrogênio é menos positivo. Esse é o mais positivo, esse é o menos positivo. Tudo bem? Nesses dois casos aqui, a mesma coisa. Mais átomos de oxigênio, mais positivo vai estar o enxofre. Então, maior carga, ico. Esse é o ácido, cuidado que é com enxofre. Então, vamos usar o prefixo sulfur. Esse é o ácido sulfúrico. Tudo bem? Sulfúrico. Enquanto esse daqui, que tem menos átomos de oxigênio, então tem menor carga, é o ácido sulfur, também sulfuroso. Sulfuroso. Tudo bem? Sulfuroso.
Bom, esse daqui, pessoal, é o ácido que tem carbono. Aqui não existe essa variação, só existe ácido carbônico. Esses são os mais importantes. Esse é o ácido carbônico. Nós comentamos que é o ácido presente no refrigerante. E esse daqui, pessoal, é o ácido fosfórico. E aqui eu coloquei uma observação que acontece principalmente com cloro, bromo e iodo, em relação a ter uma possibilidade maior de formação de ácidos. Nós temos aqui 4 ácidos que são oxiácidos com cloro, assim como nós temos também 4 oxiácidos com bromo e 4 oxiácidos com iodo. E o que acontece quando nós temos essa variação maior? Ou seja, nós temos mais variedades, mais variações aqui, ó, no número de oxigênios. Nós vamos ter prefixos para diferenciar os ácidos. Então vamos lá, pessoal. Esses têm mais oxigênios. Então esses vão terminar com ico. Os dois terminarão com ico, porque eles possuem mais oxigênios, então a carga aqui será maior. Esses dois têm o menor número de oxigênios, então esses aqui são oso. Os dois terminarão em oso. Só que eu não posso chamar um ácido de cloroso, o outro de cloroso, e um de clórico, o outro de clórico, ou seja, eu não posso usar o mesmo nome para representar dois ácidos que são diferentes. Por isso que nós vamos usar um prefixo para indicar aquele que for o maior de todos e o menor de todos. Para o maior de todos, nós vamos usar o prefixo per, que vem de hiper, de muito, de grande, hipermercado, grande, tudo bem? E para o menor de todos, nós vamos usar hipo, que vem de menor, tudo bem? Então, esse daqui, pessoal, vai ser o ácido hipo, o nome do elemento, oso. Esse daqui do meio será o ácido, nome do elemento, oso. Esse aqui de baixo vai ser o ácido, nome do elemento, ico. E o último vai ser o ácido per, nome do elemento, ico. Tudo bem? Então, para esse aqui, que é o menor de todos, vai receber o prefixo hipo. Então, esse é o ácido hipo, com cloro, cloro, com terminação oso, hipocloroso. Esse é o ácido que não tem o prefixo, então ele só é o ácido cloroso. Esses dois vão terminar em ico. Esse daqui é aquele que vai terminar em ico e que não tem o prefixo, então esse é o ácido clórico. Terminou em ico. E esse é o ácido perclórico. Tudo bem, pessoal? Então é assim que nós fazemos, né? Assim que nós diferenciamos esses ácidos. Se fosse com bromo, seria ácido hipobromoso, ácido bromoso, ácido brômico, ácido perbrômico. Se fosse bromo no lugar de cloro. Se fosse iodo, ácido hipoiodoso, ácido iodoso, ácido iódico e ácido periódico. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!